Vamos ajudar então a última aula de matéria nova, ok? Depois ainda vou dar uma aula para a semana sobre aplicações, mas hoje vou dar-me ainda sobre matéria e sobre, em particular, vou já pôr aqui o acetato, tenho cá pôr os slides, em particular sobre uma técnica de dedução, ok? De inferência, chamada que é a indução matemática, ok? Por isso, nós já vimos regras para fazer, para criar fórmulas universais, okay, universalmente quantificadas, nomeadamente a introdução do quantificador universal, mas aqui vamos estudar uma técnica nova que se aplica em casos muito concretos, muito específicos, nos chamados conjuntos definidos indutivamente, e que atribui propriedades a todos os elementos desse conjunto, válida, ou seja, ao contrário da indução física, já vou adiantar. Bom, vamos ver algumas demonstrações e alguns exemplos, ok? Por isso, ao contrário da indução, ok, por isso, vamos começar, vou seguir os slides para não atrapalhar. Por isso, o que nós queremos então é obter fórmulas universalmente quantificadas da fórmula se uma variável x pertence a um determinado conjunto, então ela tem uma determinada propriedade. Okay? Ou seja, como é que nós vamos fazer isso? Vamos assumir que estes conjuntos, okay, gozam do axioma da compreensão, constituem um conjunto no sentido que diz há uma propriedade de todos os elementos que se definem através de uma propriedade que eles têm. Okay? Por isso, os elementos do conjunto S são aqueles que gozam de uma determinada propriedade. Ok, vamos ver. Vamos ver como é que podemos definir esses conjuntos. Ok, estou a ver que não estão slides pela ordem, por isso só para situar, ao contrário da indução física, que nós damos, por exemplo, que é usada na física, quando se faz um conjunto de observações, todas essas observações, enfim, há uma determinada hipótese que nós estamos a testar, fazemos observações, 1, 2, 3, 4, se essas observações todas satisfizerem a hipótese, nós a dada altura dizemos que a hipótese é verdadeira. Okay? Isto não tem propriamente uma grande validade, no sentido que nunca se sabe quando é que há um novo exemplo que invalida as demonstrações. O exemplo clássico são os cisnes negros, em que na Europa, e enfim, no continente americano e na Ásia, só se conheciam cisnes brancos, e por isso era normal uma pessoa dizer se um determinado animal é um cisne, então ele é branco. Okay? Via-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e todas as vezes que se viam os cisnes, eles eram brancos. Até que houve alguém que descobriu na Austrália, olhou para um cisne e afinal o cisne era preto. Okay? E por conseguinte, essa generalização a partir de um conjunto de exemplos, generalizar para a totalidade, tem sempre esse risco de não ser válido. Neste caso, o que nós vamos fazer é, somos nós que definimos o conjunto, ok? E a partir dessa definição do conjunto podemos utilizar uma técnica de indução matemática, que não sofre esse risco da invalidade, ok? Por isso, a ideia é que esses conjuntos devem ser obtidos com uma estrutura, devem ter uma estrutura indutiva, em que nós podemos obter elementos mais complexos a partir de elementos mais simples. E temos regras especiais para fazer isso. Ok? Quais são as regras que definem então a tal definição indutiva? Primeiro, existe uma cláusula de base que diz quais são os elementos mais simples, entre aspas, do conjunto. Ok? Depois há uma regra indutiva, ou uma cláusula indutiva, que diz que se determinados indivíduos se determinados indivíduos são elementos desse conjunto, quais são os elementos seguintes. Okay? E por isso esses elementos seguintes permitem definir um número infinito de elementos. Finalmente, há uma cláusula de exaustão, que normalmente não é dita, que indica que não há mais elementos além desses. Okay? Por isso, basicamente, nós temos que ter um conjunto que tem elementos mais simples. A partir desses elementos mais simples podem-se obter elementos mais complicados ou menos simples a partir de cláusulas, de regras, e não há mais elementos do conjunto senão esses.
ok? E podemos dar alguns exemplos, ok? O que é que são expressões com operadores binários, o que é que são frações contínuas e o exemplo clássico é os números naturais. Vamos ver como é que nós definimos expressões binárias. Por isso, expressões que não tenham parentes e que tenham só operadores binários a ligá-las. Nomeadamente os operadores de soma, subtração, produto e divisão. Bom, as fórmulas sem parentes não são muito úteis, ok? Mas de qualquer maneira vamos usar este apenas para exemplificar. Por exemplo, 23 mais 4 vezes 5 a dividir por 66 pertence às fórmulas binárias porque é enfim, já vamos ver. Este número, mais 5 mais 7 vezes 2, não pertence porque o primeiro operador não é binário, o primeiro operador aplica só ao que está à sua direita, e este também não, porque o operador, estes dois operadores aparecem juntos, além do operador ser unário. Okay? Bom, então como é que se definem essas expressões binárias? Okay? Da seguinte forma. Primeiro, qual é a cláusula de base? Todos os números inteiros, vamos admitir que só há números inteiros, todos os números inteiros são fórmulas binárias. Este é o caso mais simples, são números inteiros, são cláusulas que não têm operadores, basicamente. Segundo, as cláusulas de indução. Se nós tivermos duas fórmulas binárias, se B1 e B2 forem fórmulas binárias, então a sua soma também é uma fórmula binária, a sua subtração também é uma fórmula binária, o seu produto e a sua divisão também são. Okay? São os 4 operadores, mais, menos, vezes e divisão, e a partir de fórmulas binárias posso juntá-las por mais fórmulas binárias. Ok? Por conseguinte, a cláusula de exaustão é que não há mais fórmulas além dessas. Ok? Frações contínuas. Isto é uma forma de representação de números reais, que é, provavelmente para vocês é estranha, mas que permite, a partir de funções contínuas, obter números, inclusive números irracionais, através de funções contínuas infinitas. Como é que se define uma função contínua? Ou é o zero, ou é uma fração cujo denominador é a soma de um número natural com outra fração contínua. Ok? Basicamente tem esta forma. Por isso, existe, ou é um zero, ou não tem nada, ou tem 1 a dividir por um número inteiro mais 1 a dividir por 1 sobre um número inteiro mais... Enfim, tudo isto são frações contínuas, ok? Em geral, qualquer número natural, real, aliás, racional ou irracional, pode ser representado através da parte inteira, que será este k, o resto será um número que será entre 0 e 1. E por isso serão a sequência destes 1, e 2, e 3, e 4, e n, em princípio não tem fim. Pode não ter fim. No caso dos irracionais, em particular, não tem fim. Por exemplo, 1/3 é o zero, não tem nada, mais 1 sobre 3. 3 é um número inteiro, por isso não precisamos de... Zero é uma fração contínua, por isso 1/3 tem esta representação. Raiz de 2, se vocês fizerem as contas, é 1 mais todos estes números são 2, ok? É um número infinito de 2. O número é, na base dos algoritmos, é 1, e depois tem o 2, e depois tem 2 1s, depois tem o 4, depois tem 2 1s, o 6, 2 1s, o 8, enfim, tem esta curiosidade. Podem verificar isso enfim, vão acrescentando números, quando truncarem, quando disserem que o próximo é 0, truncam a série, não é? Por conseguinte, como é que nós verificamos já agora com o número irracional, este número irracional? Podemos ver que, enfim, por aproximações, vamos ver o que é que isto acontece, não é? Por isso, se nós truncarmos à primeira, fica só 1 sobre 2, que é 1 meio. Aliás, este primeiro é 1, por isso 1 mais 0,5 dá 1,5. Se nós usarmos dois destes índices, fica 1 mais 1 sobre 2, 1, e aqui este é 0, só põe estes dois, ou seja, fica 1 sobre 2 mais 1 meio. Okay? Ou seja, dá 1 quarto, 1,4. Se puserem 3, agora é que, como diz eu, até fazer as contas, já dá 1,4166. Se puserem 4, já dá 1,4137,9, 1,41,42,9, enfim, por aí adiante. E vão ver que ao fim de 5 ou 6 já estamos muito próximos do valor real, que é 1,41,42 e qualquer coisa. Okay? Por isso, apenas com 6 números,
com aproximação com 6 índices, isto tem um número infinito, mas já dá um número muito aproximado. Isto é uma forma de definir números reais através de uma série infinita em que o número real será obtido a partir de um número de uma fração contínua, ok? Tudo isto é uma fração contínua, 1 a dividir por 2, por um número inteiro mais uma fração contínua. Okay? Tudo isso indutivamente funciona. Ok, por isso como é que nós definimos então a fração contínua? Formalmente uma fração contínua ou é zero, quando quisermos parar aquele conjunto de divisões, ou então se f for uma fração contínua e n for um número inteiro, 1 sobre n mais f é também uma fração contínua. Por conseguinte, é essa a definição, e a cláusula de exaustão é dizer que não existem mais frações contínuas. As únicas que existem são as que são obtidas pela aplicação da regra F1, da definição F1 e da regra F2, um número infinito de vezes. Ok, o conjunto mais simples que se deduz indutivamente é o conjunto dos números naturais, é aquele que vocês estão mais familiarizados, e por conseguinte, neste caso, a cláusula de base será o zero, ou seja, zero é um número natural, enfim, admitindo que começamos em zero, há quem comece em 1, mas não vamos entrar nesses detalhes, e que a cláusula de indução é que diz que se n é um número natural, então o número seguinte é o n mais 1. Ok? E, finalmente, não existem mais inteiros. Estes são os únicos inteiros. Okay? Obviamente, por exemplo, dá para ver que não conseguimos, com esta regra, deduzir números negativos. Não é? Cada número só pode, a partir de cada número, só podemos obter um número maior que ele. Por isso, números negativos não existem. Ok? Por isso, 245 este número é um número fracionário, não existe, não pode, porque os números são sempre gerados num valor inteiro, e também não existem números negativos, porque a partir do zero só se podem gerar números maiores que o zero e não números menores que o zero. Bom, o que é esta então indução matemática? Indução matemática é no sentido de dizer o seguinte: se existe uma propriedade, nós queremos associar uma propriedade a todos os elementos do conjunto indutivo. Como é que nós fazemos isso? Com 3 passos. Primeiro, vamos provar a propriedade para os tais elementos de base do conjunto indutivo. Em segundo lugar, vamos dar passo de indução, dizer que se for válido para um conjunto, para um determinado elemento do conjunto indutivo, será válido para os seguintes, okay? De acordo com a regra de indução que nós temos para definir o que é que são os elementos seguintes. E por conseguinte são estas duas regras que existem, não é necessário dizer que não é necessário, enfim, está implícito que se forem, ele fica definido para todos, porque não há outros além daqueles que são definidos indutivamente, pela cláusula de fecho da definição indutiva, e ao contrário como eu estava a dizer, ao contrário das ciências experimentais, em que nós apenas por repetição de experiências, na altura assumíamos o quantificador universal, neste caso, por isso a universalidade, digamos, da nossa hipótese, neste caso a demonstração é válida e, por conseguinte, se nós conseguimos usar este método num conjunto que nós próprios definimos, em princípio não, na realidade vamos obter uma fórmula universal dizendo que todos os elementos do conjunto indutivo têm a propriedade que nós estamos interessados. Okay? Bom, isto era o que eu estava a dizer inicialmente, isto é o contrário do que acontece na física, em que existem leis que nós vamos gerando, e normalmente são aproximações da realidade, mas com que nos damos muito bem, até que eventualmente, enfim, este é o exemplo além dos cisnes, o exemplo da teoria da gravidade, o Newton formulou a sua teoria a dizer que a matéria atrai matéria proporcionalmente à massa e inversamente ao quadrado da distância. A coisa funcionava bem, várias experiências foram feitas, foram sempre verificado que isso funcionava bem, enfim, dentro dos limites da experimentação, até que o Einstein, que da altura começou a achar que isso não era bem assim, o espaço e o tempo não eram tão separados como isso, e o espaço era influenciado pela velocidade, enfim, todas as consequências da teoria da relatividade, e por conseguinte a velocidade da luz, a velocidades próximas da velocidade da luz, aquilo que nós sabíamos para o dia-a-dia, com que nos dávamos bem, nomeadamente as regras da gravidade, eram alteradas. Okay? E por conseguinte,
o que se fez foi uma aproximação, usávamos a aproximação da teoria de Newton e funcionava bem a velocidades normais, mas ficávamos com enfim, havia situações que não eram descritas bem pela teoria da gravidade do Newton, e o que se fez foi dizer, ok, existe uma teoria melhor, a teoria da gravidade, mas para todos os efeitos, para baixas velocidades, continuamos a dar muito bem com a teoria da gravidade normal. Okay? Ao contrário, por exemplo, dos cisnes, que nesse caso podíamos continuar a dizer, bom, se os cisnes vierem da Europa ou da Ásia, são brancos com certeza, mas temos que ter cuidado que se alargarmos o nosso horizonte para a Austrália, ou para os jardins zoológicos, eventualmente, temos que ter cuidado que nem todos os cisnes são brancos, alguns serão pretos. Bom, esta indução matemática, por conseguinte, ao contrário da indução física, é válida, ou seja, todas as demonstrações que fizermos são, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Okay? Bom, e na realidade este método de indução que nós vamos usar é o chamado método dominó, okay? Pelo seguinte, ok? Isto é, vêm os dominós em que estão todos seguidos uns aos outros, ok? E empurramos o primeiro bate no segundo e cai, o segundo cai no terceiro e cai, e por isso todos eles vão cair por causa do primeiro. E basicamente o que acontece é que temos a regra podemos usar a regra da indução, dizer que os dominós de uma determinada disposição são definidos de tal forma que existe um primeiro e existe sempre um segundo, um seguinte, e por isso, caindo no primeiro, caem todos, e por isso podemos dizer que se demos um piparote no primeiro, caem todos os dominós. Okay? Por isso estamos a generalizar para todos os dominós, e não apenas para o primeiro onde nós batemos. Bom, por isso o efeito desse dominó, então, é obtido, digamos, pelas cláusulas de base, a quem é que damos o primeiro piparote, e pelas cláusulas de indução, ou seja, se batemos num, se uma cair, a seguinte também vai cair, por isso acabam por cair todas. Okay? Por isso a cláusula de exaustão garante que não há mais dominós, por isso quando dizemos que caem todos é porque todos os que existem, todos os que são definidos caem e não existem mais nenhuns ao lado, digamos, que não estejam referidos na figura que nós definimos com os dominós. Ok, vamos ver aqui algumas demonstrações feitas com indução matemática nos conjuntos que nós definimos. Primeiro, verdade mais ou menos óbvia, qualquer expressão binária inclui pelo menos um número natural. Bom, esta é mais ou menos óbvia. O passo de base é que as expressões binárias são constituídas por números naturais, ok? Por isso o passo de base, todas as expressões binárias mais simples são constituídas por números naturais, por isso contém um número natural, pelo menos. O passo de indução diz que se eu juntar duas, através de um operador, continua a ter uma expressão binária, e por isso se eu tiver duas expressões binárias B1 e B2, e cada uma tem o seu número de números naturais, a expressão que é obtida por associar estas duas expressões binárias vai ter um número que é N1 mais N2, por isso com certeza que é maior que zero. Okay? E por isso, basicamente, as expressões, esta demonstração fica feita, que é mais ou menos óbvio, mas é só para perceberem, digamos, a técnica que é usada. Bom, uma expressão menos óbvia é dizer que qualquer fração contínua, definida daquela forma, tem um valor entre 0 e 1. Okay? E, por conseguinte, consegue definir todos os... Enfim, não vamos provar, isso era mais complicado, que pode gerar qualquer número, número real, essa será mais complicada, mas vamos admitir simplesmente que a fração tem um número entre 0 e 1. Bom, o passo de base é dizer que a função mais simples, que é o 0, está entre 0 e 1. Okay? A segunda, o passo de indução, diz que se nós tivermos uma fração contínua entre 0 e 1, se fizermos 1 a dividir por um número inteiro mais um número entre 0 e 1, vamos obter também um número entre 0 e 1. Okay? Por isso, desde que a hipótese de indução, ou seja, se uma fração contínua qualquer tiver um valor entre 0 e 1, nós verificamos que a fração contínua seguinte, okay, será também entre 0 e 1. Porquê? Porque 1 sobre um número que é maior que 1, maior que 0, é com certeza um número menor que 1. Okay? Por outro lado, é maior que 0, porque quer N, quer F, são números entre... Este é um número entre 0 e 1, N é um número de 1 ou mais, por isso este número, com certeza, que é um número maior que 1, e por isso 1 sobre um número maior que 1 é menor que 1, okay? E é maior que 0 porque são inteiros, são positivos.
ok? E por conseguinte, esta propriedade que estas frações contínuas têm valores entre 0 e 1 fica garantida, fica provada. Obviamente teria coisas mais interessantes para provar, como que números é que são representáveis para estas frações contínuas. Como eu vos disse, são todos números reais, da reta real, entre 0 e infinito, mas vamos deixar isso para outras matemáticas. Bom, o mais interessante, eventualmente, antes de entrarmos por aqui, por vezes, para determinar ou para demonstrar certa propriedade, nós vamos demonstrar uma propriedade mais forte, ok? Isto é o chamado paradoxo de indução. Como é que nós podemos exemplificar isto? Por isso, dizer que nenhuma expressão binária inclui dois operadores consecutivos. Okay? Tínhamos visto que aquela uma expressão das primeiras tinha dois operadores consecutivos, e o que nós podemos provar é que qualquer expressão binária é falso, aliás, nenhuma expressão binária deve incluir dois operadores consecutivos. Como é que nós provamos isso? Bom, por indução, mas aqui é mais complicado, ok? Por isso, o que nós temos que nós podemos provar que B1 e B2 não têm operadores consecutivos, ok? Mas quando juntamos B1 com B2 por um sinal qualquer, por um operador, não temos a certeza que a B2 não comece por um sinal ou que B1 não termine por um sinal. Por isso, o que nós vamos fazer é demonstrar coisas mais fortes, nomeadamente que nenhuma expressão binária acaba num sinal e que nenhuma expressão binária começa por um sinal. Se nós provarmos estas duas propriedades, então provamos que qualquer expressão binária não inclui dois operadores consecutivos, porque B1 não termina num sinal e B2 não começa por um sinal. Por isso vamos demonstrar isso, ok? Nenhuma expressão binária começa por um operador, nenhuma expressão binária termina por um operador. Basta provar uma, a outra é igual. Por isso, como é que nós provamos que nenhuma expressão binária começa por um operador? Bom, vamos à definição. Qual é o passo base? Qual é a expressão binária mais simples? É um número inteiro. Okay? Números naturais, números inteiros, naturais, neste caso, não começam por operadores. Okay? Não tem nenhum. Passo de indução. Bom, qual é a forma de construir uma expressão binária? É pegar numa expressão binária, B1, noutra expressão binária, B2, e juntá-las por um operador. Bom, mas se B1 e B2 não começam por operadores, a expressão B1 mais B2 também não começa por um operador, porque começa da mesma forma que B1 começa. Okay? E as outras também. Okay? Nenhuma destas expressões, que são obtidas a partir de duas expressões binárias, se as expressões binárias não começarem por operadores, a sua junção, por isso as seguintes, também não começam por operadores. E por conseguinte, prova-se por indução que nenhuma expressão binária começa por um operador. Bom, deixo como exercício, como é óbvio, que nenhuma expressão binária termina por um operador e, por conseguinte, nenhuma expressão binária tem operadores consecutivos. Ok? Ok, vamos ver. Isto é só um exercício, por isso o passo base é que as expressões binárias mais simples não incluem dois operadores consecutivos. No passo de indução, dizemos que se B1 e B2 são expressões binárias, então B1 mais B2 ou B1 vezes B2 também não tem dois operadores consecutivos, porque nem B1 termina por um operador, nem B2 começa por um operador, e por conseguinte, quando juntarmos B1 e B2 por um operador, temos a certeza que este operador não se junta, digamos, a nenhum operador das expressões B1, ao último, nem ao primeiro da B2. Ok? E por conseguinte fica demonstrado aquilo que nós queríamos demonstrar, que é nenhuma expressão binária tem dois operadores consecutivos, mas usamos isso fazemos essa demonstração na base de duas propriedades mais fortes, que são no sentido que nenhuma expressão binária começa ou termina num operador. Bom, estes dois exemplos de expressões contínuas, de frações contínuas e expressões binárias, no livro de texto tem vários exemplos também com expressões binárias, mas com parênteses, que são mais interessantes. São exemplos interessantes, mas a maior parte das demonstrações indutivas referem-se aos números naturais. Por isso, usam como conjunto indutivo o número natural e, por conseguinte, utilizam a técnica que nós conhecemos, que é provar a propriedade para o valor n igual a zero,
e depois tentar provar que se for verdade para o número n, também será verdade para o número n mais 1, e usando, digamos, as propriedades do conjunto indutivo, isto garante que ele é válido para todos os números naturais. Ok, já agora, é interessante verificar que a indução não cria, digamos, as propriedades. As propriedades, de alguma forma, devem ser intuídas, alguém lança, digamos, uma hipótese, isto parece-me que deve ser assim. E depois, na base dessa hipótese, tenta provar, por indução, que a hipótese é correta. Okay, vamos ver aqui um exemplo. Se nós começarmos a olhar para quadradinhos, ok? E verificamos que o quadradinho do lado 1 tem área igual a 1. Por outro lado, o quadradinho do lado 2, ok? Tem área 2, 2 ao quadrado, é 1 mais 3, ou seja, mais 3 quadradinhos. O quadrado do lado 4, do lado 3, aliás, além dos que já lá tinha, junta mais 5. O próximo junta 7. E, por conseguinte, nós começamos a verificar que a soma, enfim, colocar como hipótese, que a soma dos primeiros números inteiros corresponde a um quadrado, um número ao quadrado. E, por conseguinte, podemos pôr a hipótese, será que a soma dos primeiros n ímpares, aliás, não é inteiros, ímpares, será que a soma dos primeiros n números ímpares é igual à área de um quadrado lá de n? Ou seja, será que isto é válido para todos os n ou só para estes pequenos exemplos que eu dei aqui? Será que se vocês tiverem os primeiros 1000 números ímpares somados, os primeiros 1000 números ímpares, será que vocês vão ter um quadrado com área de 1 milhão? Bom, vamos ver. Okay? Vamos demonstrar isso por indução. Okay? Primeiro, ou seja, a soma, já agora, se agora em termos um bocado mais matemáticos, a soma dos primeiros inteiros, dos primeiros ímpares, por isso o primeiro será, quando i for igual a 1, será 2 menos 1, quando i for igual a 2 será 4 menos 1, 3, etc. Por isso a soma dos primeiros inteiros é igual a n ao quadrado. Bom, o primeiro passo é provar para n igual a 1, neste caso. Okay? Vamos começar pelos números inteiros por 1. Bom, para n igual a 1 é fácil de ver que n igual a 1 dá 2 menos 1, é 1, é exatamente igual a 1 ao quadrado. Passo de indução. Se nós verificarmos que isto é verdade, 2i menos 1, de 1 até n menos 1 é verdadeiro, ou seja, é igual a n menos 1 ao quadrado, então se acrescentarmos um termo, vamos ter n ao quadrado. Ou seja, vamos tentar provar isto da seguinte forma. Se a soma dos primeiros n, se a soma dos primeiros n for igual a n ao quadrado, a soma dos primeiros n mais 1 há de ser igual a n mais 1 ao quadrado. Ok? Substituindo n por n mais 1. É isso que iremos provar. Estava a dizer há bocado, se for n menos 1 dá n, é a mesma coisa. Por isso, vamos admitir então que, como hipótese de indução, que todos os primeiros n, esta fórmula verifica-se para todos os primeiros números ímpares, para os primeiros n números ímpares, e vamos provar que ela também se verifica para o enésimo mais 1. Okay? Bom, como é que isto se faz? Basicamente com um bocadinho de manipulação algébrica. Por isso, se isto é verdade, então a soma, queremos provar que a soma até n mais 1 é n mais 1 ao quadrado. Bom, começamos com a soma, ver o que é esta soma de n mais 1 ao quadrado. A soma, aliás, até n mais 1, a soma até n mais 1 é a soma até n mais o valor da parcela para n mais 1. Okay? Bom, feitas as contas, esta primeira parte será igual, por hipótese de indução, a n ao quadrado, okay? Mais 2n mais 2 menos 1 dá mais 1. Okay? Por isso fica a primeira parte mais 2n mais 1. Ora, se a primeira parte, por definição, é igual a n ao quadrado, o que nós temos é que a soma até n mais 1 é n ao quadrado mais 2n mais 1, e usando as propriedades do binómio, provamos que isto é igual a n mais 1 ao quadrado. Okay? E por isso fica provado que a soma de todos os números, qualquer que seja este n, soma dos primeiros n ímpares, qualquer que seja o valor de n, é igual à soma de n ao quadrado. É igual a n ao quadrado, aliás. Ok? Outro resultado. Quanto é que vale a soma de uma progressão geométrica de razão R? Começada por 1.
Ou seja, quanto é que vale esta soma? 1 mais R ao quadrado, mais R ao cubo, mais R elevado a n menos 1, isto pode ir até ao infinito. Bom, se vocês, não sei se sabem isto, já devem ter visto isto na matemática, mas prova-se, vamos provar, que ela vale exatamente, aliás, como é que nós intuitivamente, ou digamos de uma forma mais ou menos esperta, conseguimos descobrir o valor deste S? Bom, vamos multiplicar a soma pelo valor de R, e por conseguinte, em vez de 1 mais R ao quadrado mais R ao cubo, fica R mais R ao quadrado mais R ao cubo, etc. E agora simplesmente subtraímos este com este, deste, ok? E por conseguinte, se pegarmos nesta e no valor inicial, e se subtrairmos, ok, o que é que obtemos? R vezes a soma menos a soma é igual a, bom, este R corta com este R ao quadrado corta com este R ao quadrado, R ao cubo com R ao cubo, fica só com este Rn, ok? E por isso fica Rn menos 1. Bom, pondo o R em evidência, ok? Verificamos que Rn menos 1 a dividir por R menos 1. Okay? Isto é a soma, o valor que, qualquer que seja o valor de n, número inteiro, a soma dos primeiros n termos, obtidos da progressão geométrica, é dado por esta forma. Okay? Bom, mas, enfim, isto foi aqui um truque que nós fizemos aqui as contas e disse, bem, isto deve dar resultado. Mas agora, como é que nós provamos formalmente que isto é verdade? Bom, vamos provar formalmente por indução, ou seja, vamos provar para n igual a 1 e depois vamos provar que se for verdadeiro para n, será verdadeiro para n mais 1. Ok? Bom, provar que ela é válida para n igual a 1 é fácil, ok? Se o r for igual a 1, o primeiro termo, enfim, a soma do primeiro termo, que é 1, mais r, por isso é 1, se o n for igual a 1, isto fica r menos 1 sobre r menos 1, e por conseguinte fica igual a 1 como nós pretendemos, ok? Bom, isto eventualmente poderá haver aqui problemas se o R for 1, ok? Mas por isso, para todos os valores em que em que a razão seja superior a 1, ok? Se a razão for igual a 1, já sabemos que isto pode levantar aqui uma indeterminação, mas enfim, a partida será igual. O passo de indução diz-nos que se isto for verdade para n, também é verdade para n mais 1. Ou seja, se a soma de r for Rn menos 1 sobre R menos 1, a soma de n dos primeiros n mais 1 termos é obtida pegando aqui n mais 1. Bom, vamos provar isto. A soma dos primeiros n termos, n mais 1 termos, é a soma dos primeiros n termos mais R elevado a n. Aqui estou a fazer ao contrário. A soma dos primeiros... sim. Ok, a soma dos primeiros n, n mais 1 termos há de ser a soma dos primeiros n termos, que é 1 mais tn menos 1, mais o último, ok? Que não existia no primeiro caso. Ora, isto é igual, os primeiros termos, nós por definição sabemos que são Rn menos 1 sobre R mais 1, este último será Rn, e por conseguinte, fazendo aqui alguma manipulação, multiplicando R por Rn dá Rn mais 1, menos 1 sobre Rn dá menos Rn, o menos Rn corta com este Rn, e acaba por ficar o Rn mais 1, menos 1 sobre R menos 1. Por conseguinte, provamos que se for verdade para n, também é verdade para n mais 1. Ok? E por conseguinte, estes são dois exemplos, vocês nos exercícios do livro têm vários exemplos também, provavelmente já fizeram vários exercícios deste na matemática, por isso isto não é novidade para vocês, por isso isto é só apenas uma aula final dentro da lógica, porque de qualquer maneira este método de indução corresponde a um dos métodos de inferência válidos e por conseguinte uma cadeira lógica computacional não pode passar, digamos, em branco. Por outro lado, este método de indução é aquele que vos permite justificar, na maior parte das vezes, as vossas definições recursivas, quando vocês fazem funções recursivas, em que dizem que uma função é uma função dela própria, ok? Basicamente o que vocês estão a usar, neste caso estão a usar em informática, estão a definir uma função recursivamente, por exemplo, podem dizer que o fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. E por conseguinte estão a usar aqui
quando estão a usar essa função recursiva do fatorial, vocês no fundo estão a aplicar a indução, ou seja, se o fn-1 conseguirem calculá-lo, multiplicando por n, calcula o fn, por isso o f seguinte, o fatorial seguinte. Por isso, enfim, fica esta aula sobre a indução, que, aliás, vocês nos testes dos anos anteriores têm vários exemplos também que podem ver. No quarto teste que será feito depois do Natal, aliás, depois do Ano Novo, há de haver com certeza uma pergunta sobre indução. Por isso, enfim, embora não seja nada que seja particularmente novo para vocês, é bom que vocês incorporem, digamos, a noção da indução matemática como sendo um dos métodos de inferência que são válidos, que podem ser usados, são válidos do ponto de vista lógico e, por conseguinte, podem ser usados para obter expressões universais aplicadas a conjuntos que sejam definidos indutivamente. Okay? Bom, não sei se deu para entender, se tem alguma questão. Bom, não havendo mais questões, posso já dizer que, em princípio, as notas do terceiro teste devem sair também durante este fim de semana, e que na próxima aula não vai haver aula na quarta-feira, mas haverá uma última aula na sexta-feira para explicar. Eu depois envio a mensagem para explicar, para dar alguns exemplos de aplicações da lógica na informática. Vocês vão ser engenheiros informáticos, na maior parte, vão exercer engenharia informática, por isso é bom terem uma ideia para que é que a lógica serve mais diretamente, além de uma boa ferramenta, digamos, para o pensamento, também tem aplicações práticas em aplicações, digamos, informáticas. Bom, não sei se tem alguma questão. Se não tem mais nenhuma questão, vamos ficar por aqui. Bom fim de semana e até para a semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.